Olá pessoal, dando continuidade aí ao vídeo anterior, aquele que nós víamos falando sobre os lançamentos contábeis, sobre essa iniciação à contabilidade. Então, só dando uma voltada aqui no assunto, o que a gente está tentando mostrar para vocês? É que a contabilidade, o que ela tem que fazer? Ela tem que registrar as coisas que acontecem. Então, por exemplo, no exemplo que a gente colocou aqui, é um registro de entrada no estoque. Então, isso aqui a contabilidade tem que registrar, tem que anotar. E tem um jeito para fazer isso. Existe uma forma de se fazer isso. Então, até tinha colocado aqui para vocês, eu vou até fazer uma anotação aqui. O que acontece? Nós temos o registro contábil, né, que é o registro da situação. Isso aí a gente dá o registro ele vai ocorrer quando tem o quê? Quando a gente tem um fato contábil. Então, o que seria o fato contábil? O fato contábil nada mais é do que o acontecimento, né? A coisa acontece. Então, você tem lá uma venda de mercadoria, você tem lá uma compra de mercadoria que entrou no estoque, você tem lá também outras coisas que podem acontecer na empresa, por exemplo, uma compra de uma máquina, você tem o pagamento de alguma coisa, uma saída de caixa, um pagamento de salário, um empréstimo que você consegue. Então, cada situação dessa, ela tem que ter um registro, é um fato, a gente vai registrar, tem um jeito de anotar isso. E toda vez que a gente anota, ele sempre tem que ter dois lados. Então, aqui foi lá o exemplo do vídeo anterior. Então, o que a gente tinha? Foi simplesmente o quê? Uma compra de estoque, metade à vista e metade a prazo. Então, o que a gente tem aqui? A situação, o fato contábil, e esse lançamento ele vai ter que ser feito em dois lados. Então, ele tem um lado de 20 mil de um lado, 20 mil do outro. Tudo bem que um dos lados de 20 mil ele está quebrado em dois, né? Está quebrado em dois. Mas isso não importa, importa é que sempre vai haver os dois lados. A contabilidade tem até um nome lá, uma técnica que ela usa para fazer isso, que são chamados lá os débitos e créditos. E aí vocês podem depois pegar melhores informações sobre isso. Eu tenho vídeos também no canal lá explicando mais ou menos como é que é essa dinâmica, como é que é essa técnica. Então o que aconteceu aqui? Uma determinada empresa comprou uma certa mercadoria por 20 mil reais, com metade à vista e metade a prazo. Então, dois lados. Então, estoque e os 10 mil, fornecedor e caixa. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui na situação é que, é claro que esse é o registro, mas o registro, ele vai, o registro deverá ser feito em algum lugar. Deverá ser feito em algum lugar. Claro, né? E esse lugar, a gente chama ele o quê? De contas contábeis. Então, o que a empresa faz? Geralmente, ela cria locais para você poder fazer o registro. A conta contábil está relacionada àquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma entrada de caixa, ela tem uma conta específica chamada caixa. E isso vai ser registrado lá na conta caixa. Até nos slides aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Então, a gente tem lá caixa, lançamento de tudo que envolve entrada e saída de dinheiro, estoques, lançamento de mercadorias, empréstimos e assim vai, né? Clientes, vai ter contas específicas. E é claro que a empresa ela vai montar o esquema dela, que a gente chama de plano de contas, o desenho das contas dela, mais ou menos de acordo com o negócio dela. Então até eu puxei aqui no Google aqui alguns exemplos, né, de plano de contas, né, e a gente pode puxar, a gente vai encontrar muitos aqui. A empresa ela vai mais ou menos personalizar, dentro de alguns limites, o plano de contas conforme lá as operações dela. Então vai ter um monte de contas, tem as contas inclusive que tem uma diferenciação, a gente coloca aqui. Então, por exemplo, tem as contas sintéticas, que mais ou menos elas geram totais de contas que estão abaixo dela, Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente pode ter um monte de continhas de estoque, a empresa pode ter. Então, ela tem estoque de materiais, ela tem estoque, por exemplo, de acabados, né? Estoque de acabados, ela vai ter produtos acabados finalizados. Ela pode ter lá, por exemplo, estoque do departamento X. Ela pode determinar isso, estoque do departamento X. Aqui é onde vão ser feitos os lançamentos. Então, entrou e saiu uma mercadoria do estoque de acabados, o lançamento é feito aqui. Exatamente aqui, nesse local. Essas contas onde a gente faz o lançamento, a gente chama ela de contas analíticas. As contas analíticas é onde a gente lança
de verdade, né? Onde vai ser feito o lançamento. E automaticamente a gente vai ter geralmente contas que dão os totais. Então você vai ter uma conta mãe lá, uma conta maior, que é chamada a conta estoque mesmo. Pode ser isso, um estoque geral, não sei. Você lança aqui nas contas de baixo, que são as contas analíticas. O lançamento vai ser feito aqui geralmente. E automaticamente você vai ter lá uma atualização do valor. Essa conta é atualizada automaticamente. O lançamento não é feito nela. O saldo dela só atualiza. Então, por exemplo, se eu fosse pegar a conta caixa da empresa, ela pode envolver, por exemplo, as contas correntes. As contas correntes. E a empresa, inclusive, pode ter muitas contas correntes de vários bancos. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, por exemplo. Ela vai ter lá, e cada uma agência, uma conta. Então, ela pode ter muitas aqui para baixo e os lançamentos de entrada e saída feitos nessas contas e automaticamente abastecendo ou atualizando o saldo de contas correntes e atualizando aqui o saldo maior da conta caixa. Você pode ter mais de um nível, né? Em níveis de contas sintéticas. Então você tem níveis acima. É assim que funciona. Legal. Então isso aqui, na verdade, eu falei para vocês a questão das contas. Aí eu vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês bem interessante, que é onde ficam as contas, né? Então esse plano de contas aqui, na verdade, não é só um mapa, tá? Ele serve apenas como um mapinha para mostrar lá as contas da empresa. A empresa tem inúmeras contas lá e tem um mapinha delas. Mas as contas mesmo, lá onde ficam as atualizações, os lançamentos, elas ficam guardadas em livros. Elas ficam todas organizadas em livros. E esses livros, os principais deles que nós temos aqui, nós temos esse livro aqui, que é o livro diário. Então o livro diário, o que acontece? Ele faz um detalhamento de todo o lançamento. Então ele mostra, por exemplo, quais contas foram movimentadas e o detalhe. Então você tem aqui o número da nota fiscal, o número do documento, o detalhamento geral do lançamento. Então tudo isso aqui vai estar no livro diário numa ordem conforme a coisa vai acontecendo, né? E de forma organizada, as contas estão lá num livro chamado livro razão. Então o livro razão... Então assim, o lançamento é feito lá no diário e o saldo das contas, o saldo delas estão tudo lá no razão. Então faz o lançamento no diário e isso vai sendo atualizado no razão. Então essa é a sequência aqui. Então vou até abrir uma outra lousa digital aqui para fazer uma demonstração aqui um pouquinho melhor aqui para vocês darem uma olhadinha. Ó. Deixa eu colocar aqui, abrir aqui. Então o que vai acontecer? Ó? Vou colocar assim como se fosse uma sequência. A gente tem o fato contábil. E se a gente tem um fato contábil, a gente vai ter que fazer o lançamento contábil. E esse lançamento contábil ele vai ter que ser sempre em dois lados. Então, essa é a sequência, o que eu tinha falado anteriormente. O que vai acontecer? Esse lançamento contábil ele vai estar o quê? Numa conta contábil. Por exemplo, estoques ou fornecedores. E a empresa organiza lá da maneira que ela achar melhor isso, da maneira que for adequada ao negócio dela. Legal. As contas contábeis, elas ficam organizadas em livros. Então, aqui, eu faço o lançamento, mas tem que fazer onde? Tem que fazer nas contas. O lançamento, geralmente você vai movimentar sempre, no mínimo, duas contas, né? Você tem dois lados, né? E um lado pode ser quebrado, então o mínimo que você vai movimentar no lançamento é duas contas. E o que vai acontecer? Aí você tem dois livros onde estão as contas. Então você vai ter lá o livro diário. Então o que é o livro diário? O livro diário ele tem o quê? Tem o detalhamento do lançamento. Então ele detalha tudo, quais contas foram movimentadas, o que foi feito, o número de documentos, etc. Então você tem aqui, ó. Então eu vou puxar aqui e deixar eles organizados aqui em sequência. Em sequência aqui. Legal. E aí você vai ter uma outra situação, um outro detalhe aqui, é que você tem um outro livro que sim, porque enquanto lá no diário você só detalha, no livro razão é onde estão realmente as contas. O razão o diário ele só te indica onde foi, mas no razão onde estão as contas com os seus saldos atualizados. Então esse aqui está no livro razão. Livro razão. E o que vai acontecer aqui? Ó? Então, deixa eu fechar aqui o livro razão, colocar ele aqui embaixo, só para mostrar esse sequenciamento aqui para vocês.
E o que vai acontecer? De tempos em tempos, a empresa pode puxar um relatório do sistema. Esse relatório do sistema para checagem, relatório do sistema para checagem dos lançamentos, se foi feito certinho, se os dois lados foram feitos certinhos, ele é através de um relatório chamado balancete de verificação. Então, é assim que funciona. Então, eu mostrei aqui a sequência para vocês, como isso vai funcionar. Então, de novo lá, ó, faz o lançamento contábil através de um fato, um acontecimento. Ele sempre vai ter dois lados, vai movimentar mais de uma conta. Onde que o lançamento é feito? Ele é feito numa conta contábil, pode ser estoque, fornecedor, e aí tem uma forma de se organizar essas contas, os níveis de contas, etc. O detalhamento completo do lançamento está num livro chamado Livro Diário. Então ali fica aquela sequência toda organizada, mostrando como é que foi o lançamento. As contas, mesmo se com os seus devidos saldos, estão num livro chamado Livro Razão, que lá dentro do Razão, quando você olha, os saldos vão sendo atualizados conforme os lançamentos vão sendo feitos. E de tempos em tempos, a empresa pode emitir ali um relatório que é chamado balancete de verificação. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho dos relatórios grandes, né, que a gente gera, que inclusive são aqueles que a gente está analisando agora, que são balanço patrimonial, DRE, que eles são emitidos aí de tempos em tempos para apresentar para o mercado, para a empresa poder, que aí é um geralzão, né, de todos esses fatos, todos os acontecimentos, é um resumão ali de um determinado período. Então, nesse vídeo era isso mesmo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.